Quantas vezes você já se sentiu invisível em um mundo que parece não ter espaço para você? Amin, um garoto de apenas 10 anos, vive essa realidade dolorosa todos os dias. Na pequena cidade de Arraial do Cabo, as ruas quentes e poeirentas são o cenário de suas jogadas de futebol, mas também do preconceito que o persegue. Com um sorriso tímido e um sonho ardente de se tornar um grande jogador, Amin carrega o peso da discriminação em seus ombros magros. Na escola, onde deveria ser um lugar de aprendizado e amizade, ele se vê alvo de risadas e olhares de escárnio por causa de sua cor de pele. Cada dia que passa, seu coração se aperta um pouco mais, e os consolos de sua mãe, Leila, não conseguem apagar as lágrimas que marcam seu rosto ao voltar para casa. Certa tarde, enquanto driblava a solidão em um pequeno campo de terra batida, Amin é surpreendido por um estranho que observa seu talento. Sem saber que está diante do renomado Cristiano Ronaldo, o menino abre seu coração. Às vezes, eu acho que nunca vão me aceitar por quem eu sou. As palavras simples, mas carregadas de dor, tocam profundamente o famoso jogador que se vê refletido na vulnerabilidade do garoto. Em um momento de conexão genuína, Ronaldo decide passar a tarde jogando com Amin, compartilhando histórias e alimentando seus sonhos. Ao se despedir, ele promete voltar, mas guarda em segredo sua verdadeira identidade. No entanto, a vida de Amin muda radicalmente quando, dias depois, Ronaldo aparece na escola. Em meio a uma multidão de alunos e professores, ele faz um discurso poderoso que ecoa nas paredes da instituição. Amin me ensinou que coragem não é apenas jogar futebol, mas ser você mesmo, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Para Amin, aquele momento é um divisor de águas. Ele se vê não apenas aceito, mas celebrado por quem realmente é. O choque e a alegria se misturam em seu coração ao perceber que sua cor, que antes parecia ser uma barreira, agora brilha como um símbolo de força e resiliência. Esse encontro inesperado não apenas transforma a vida de Amin, mas também lança luz sobre a questão do racismo que ainda persiste na sociedade. O jovem protagonista, ao lado de Ronaldo, se torna uma voz contra a injustiça, inspirando outros a aceitarem suas diferenças e lutarem por um mundo mais inclusivo. Assim, Amin descobre que a verdadeira vitória não está apenas em fazer gols, mas em fazer-se ouvir e respeitar. A vida de Amin começou a mudar, mas não sem novos desafios que testariam sua determinação e resiliência. Após o discurso de Ronaldo, a expectativa em torno dele aumentou. Contudo, essa atenção também trouxe novos obstáculos. Na escola, alguns alunos, antes indiferentes, tornaram-se alvos de inveja e hostilidade. Entre eles estava Diego, um menino que sempre fora considerado popular e que não suportava ver Amin ocupando um lugar que ele achava que deveria ser seu. Diego começou a organizar grupos para zombar de Amin, propagando rumores maldosos sobre ele. Essa hostilidade atingiu Amin em cheio, fazendo com que ele se sentisse mais inseguro e vulnerável do que nunca. Leila, a mãe de Amin, sempre foi seu pilar, mas sentia-se impotente diante das crescentes dificuldades do filho. Ela sabia que o mundo lá fora era cruel e que o sonho de Amin poderia ser esmagado pela pressão social. Mesmo assim, tentava encorajá-lo a não desistir de sua paixão pelo futebol, lembrando-o de que era amado e que sua cor não definia seu valor. No entanto, as palavras dela não pareciam ser suficientes para combater a dor que Amin sentia diariamente. Diante do crescente bullying, Amin começou a se fechar em si mesmo. Ele evitava ir à escola e passava horas jogando sozinho no campo. O futebol, que antes era uma fuga, agora se tornava um lembrete de sua solidão. Essa luta interna o levou a questionar se realmente valia a pena continuar sonhando em ser jogador. O medo de ser rejeitado o paralisava, e ele se via lutando contra a própria confiança que estava se esvaindo.
Nesse cenário, uma nova amiga surgiu. Sofia, uma colega de classe que também enfrentava seus próprios desafios. Sofia era uma apaixonada por arte e sempre foi alvo de críticas por seus traços diferentes e por não se encaixar nos padrões de beleza impostos pela sociedade. Ao perceber a dor de Amin, ela se tornou uma aliada inesperada. Juntos, eles começaram a compartilhar suas experiências, encontrando conforto nas histórias um do outro. Sofia incentivou Amin a se expressar através da arte, ajudando-o a entender que, apesar de seus medos, ele não estava sozinho. Porém, o relacionamento com Diego se intensificou. Um dia, durante um jogo de futebol, Diego fez uma jogada suja e, em meio a provocações, desafiou Amin a uma partida decisiva. O medo de perder e a pressão social pesavam sobre Amin, que se viu em um dilema: continuar se escondendo ou enfrentar seus demônios. A decisão de aceitar o desafio não foi fácil. Ele hesitou, considerando a possibilidade de mais humilhações. Esses conflitos o levaram a um ponto de inflexão. Amin começou a perceber que sua luta não era apenas contra os outros, mas também contra seus próprios medos e inseguranças. Ele precisava encontrar uma maneira de se erguer, não apenas por si mesmo, mas também por todos aqueles que se sentiam invisíveis. E assim, entre momentos de dor e descobertas, Amin começou a trilhar um caminho de superação, onde cada desafio se tornava uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Amin, em meio à sua luta, começou a perceber que a amizade com Sofia estava sendo testada por suas diferenças. Enquanto ele se isolava cada vez mais, a paixão dela pela arte a levava a participar de exposições e eventos que a destacavam na escola. Isso gerou um sentimento de insegurança em Amin, que sentia que estava se tornando um fardo para ela, como se suas dificuldades estivessem ofuscando o brilho de sua nova amiga. A pressão para se encaixar e não ser um peso na vida de Sofia se tornou um novo desafio emocional. A situação se agravou quando Diego, percebendo a vulnerabilidade de Amin, decidiu intensificar suas provocações. Em um dia particularmente cruel, ele espalhou um boato que sugeria que Amin havia desistido de seu sonho de ser jogador, afirmando que ele era apenas um futuro perdedor. A dor da traição e a humilhação pública atingiram Amin em cheio, fazendo-o questionar se realmente tinha valor. Sofia, percebendo a mudança no comportamento de Amin, tentou intervir, mas a insegurança dele fez com que ele se afastasse ainda mais. Ele se sentia culpado por não conseguir apoiar sua amiga em sua jornada artística e, ao mesmo tempo, lutava contra a avalanche de críticas que o cercavam. Essa distância começou a criar fissuras na amizade, colocando em risco a única conexão genuína que ele tinha em um mundo que parecia cada vez mais hostil. A pressão acumulada culminou em uma partida de futebol, onde Amin enfrentou Diego. A tensão era palpável e o medo de perder se transformou em um peso esmagador. Durante o jogo, Amin cometeu um erro crucial que resultou na vitória de Diego. A humilhação diante de seus colegas foi devastadora e ele se viu no centro de risadas e zombarias. A frustração e a dor o levaram a um momento de profunda dúvida, fazendo-o questionar se o futebol realmente valia o sofrimento que estava enfrentando. Entretanto, em meio a esse turbilhão, algo começou a mudar dentro de Amin. Ele percebeu que, ao invés de se deixar definir pelas palavras cruéis dos outros, poderia transformar sua dor em combustível para a luta. Essa nova perspectiva, embora frágil, acendeu uma faísca de determinação em seu coração. Amin começou a refletir sobre o que realmente significava para ele ser um jogador de futebol e como poderia usar sua voz para inspirar outros que se sentiam invisíveis. Nesse processo de autodescoberta, a amizade com Sofia começou a se reerguer. Ambos passaram a se apoiar mutuamente, reconhecendo que suas lutas eram diferentes, mas igualmente válidas. Eles decidiram que juntos
poderiam enfrentar os desafios que o mundo lhes impunha, criando um laço mais forte e resiliente. Amin estava prestes a perceber que a verdadeira força não vinha da ausência de medo, mas da coragem de enfrentá-lo. Essa nova fase de sua vida o prepararia para um ponto de virada significativo, onde ele finalmente poderia lutar não apenas por si mesmo, mas por todos que enfrentavam as mesmas batalhas. Amin estava em um momento crítico de sua vida. O peso da humilhação ainda o perseguia e a lembrança da derrota para Diego o acompanhava em cada treino, em cada interação com os colegas. Contudo, em uma tarde que prometia ser apenas mais uma, algo extraordinário aconteceu. A escola anunciou a realização de um torneio de futebol interclasses e a ansiedade tomou conta de todos, especialmente de Amin. Ele sabia que era a sua chance de provar, não apenas para os outros, mas para si mesmo, que ainda tinha o que era necessário para brilhar em campo. A ideia de que poderia transformar sua dor em motivação o impulsionou a treinar com afinco. Cada chute, cada corrida, cada gota de suor era um passo em direção à recuperação. Enquanto isso, Sofia, que se preparava para uma exposição de arte, percebeu a mudança na atitude de Amin. Ela viu um brilho renovado em seus olhos, uma determinação que não estava presente antes. Sofia decidiu apoiar Amin, oferecendo-se para ajudar nos treinos, compartilhando sua visão artística sobre como ele poderia se expressar em campo. Aquela conexão, antes abalada pela insegurança e pelas dificuldades, começou a se fortalecer novamente. A amizade deles, que parecia estar à beira do colapso, encontrava um novo propósito: a colaboração. O dia do torneio chegou e Amin estava nervoso. Ele viu Diego do outro lado do campo, seu sorriso arrogante ainda mais evidente. A lembrança do boato cruel o assombrava, mas em vez de se deixar dominar pelo medo, Amin decidiu usar aquela dor como um combustível. Ele respirou fundo e sentiu a presença de Sofia ao seu lado, que lhe lançou um olhar encorajador. A conexão que haviam reconstruído se tornou um pilar de força para ele. E naquele momento, a insegurança começou a se dissipar. O jogo começou e, à medida que as partidas se desenrolavam, Amin percebeu que estava jogando não apenas por si mesmo, mas por todos que enfrentavam suas próprias batalhas. Ele se lembrou de cada insulto, de cada momento de dúvida, e isso o inspirou a dar o seu melhor. A cada jogada, ele sentia que estava não apenas se redimindo, mas também se libertando das correntes que o prendiam. No entanto, o clímax do torneio não estava apenas na vitória ou na derrota, mas na forma como Amin se levantou após uma queda. Em um momento crítico do jogo, ele foi derrubado por Diego, que estava determinado a humilhá-lo novamente. O campo parecia ter parado, e o que poderia ter sido um novo golpe para sua autoestima tornou-se uma oportunidade. Amin se levantou, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se virou para Diego e, com uma voz firme, declarou que não seria mais um alvo fácil. Essa declaração ecoou entre os colegas e a tensão no campo mudou. As risadas cessaram e um novo respeito começou a se formar. Amin agora sabia que sua luta pessoal poderia inspirar os outros. Ele se tornou um símbolo de superação e resiliência, um exemplo de que, mesmo diante da adversidade, era possível se reerguer. O torneio se tornou um marco, não apenas em sua vida esportiva, mas em sua jornada pessoal. Ele estava pronto para enfrentar Diego novamente, desta vez não como um vulnerável, mas como um lutador determinado. A transformação de Amin o preparou para o que estava por vir. Ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava à frente, mas agora carregava consigo não apenas a força de suas experiências, mas também a amizade renovada com Sofia. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar os desafios não apenas dentro de campo, mas em suas vidas. O que parecia ser o fim de sua jornada se tornava, na verdade, um novo começo, repleto de possibilidades e coragem. Amin estava prestes a descobrir que sua história
marcada por dúvidas e medos, poderia se tornar uma narrativa de superação e amizade verdadeira. O apito final do árbitro ecoou pelo campo e a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. Amin sabia que aquele era o momento que poderia definir não apenas a partida, mas toda a sua trajetória. O placar estava empatado e a bola estava em seus pés, mas a presença de Diego, com seu olhar desdenhoso e um sorriso que refletia a arrogância, fazia o coração de Amin disparar. Ele sentia o peso de todos os olhares, de todas as expectativas, e a lembrança de suas derrotas passadas tentava arrastá-lo para baixo. Mas ele também se lembrava de Sofia, de como ela acreditava nele, e isso lhe dava coragem. Diego avançou, determinado a desestabilizá-lo novamente. Amin sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ele sabia que não poderia deixar que seu oponente o dominasse. Com um movimento rápido, ele driblou Diego, mas a pressão era intensa. O campo parecia encolher ao seu redor. Cada passo que dava era uma luta contra suas próprias inseguranças. Ele se lembrou de todas as horas de treino, do apoio de Sofia e da força que encontrou em sua dor. Era hora de aplicar as lições que havia aprendido: resiliência, coragem e, acima de tudo, a importância de se levantar após cada queda. No entanto, no momento em que estava prestes a passar pela defesa adversária, Diego fez uma jogada suja, empurrando-o com força, fazendo Amin quase perder o equilíbrio. O impacto o fez cair, mas em vez de ficar no chão, Amin se levantou instantaneamente, a fúria e a determinação queimando dentro dele. Ele olhou nos olhos de Diego e pela primeira vez não viu um rival, mas um obstáculo a ser superado. A voz que saiu de sua boca era firme e clara. "Chega! Não sou mais seu alvo fácil." O grito de Amin ressoou no campo. E por um momento, o mundo ao seu redor parecia ter parado. Aquela declaração não era apenas uma resposta a Diego, mas um grito de libertação. Os colegas ao redor começaram a murmurar, e a tensão que antes era opressora, agora se transformava em um respeito renovado. Amin sentiu que estava não apenas lutando por si mesmo, mas por todos aqueles que já haviam se sentido diminuídos. Ele se lembrava de cada insulto, de cada momento de dúvida, e isso o tornava mais forte. Com uma nova energia, Amin retomou a bola. Ele a conduziu pelo campo com um fervor que nunca havia sentido antes. A cada passo, ele aplicava tudo o que havia aprendido: a técnica, a estratégia e a confiança que Sofia havia ajudado a cultivar. O time adversário tentava interceptá-lo, mas Amin driblava todos com uma graça e uma determinação renovadas. Ele não estava mais jogando apenas por um título, ele estava jogando por sua identidade, por sua história. Finalmente, com um movimento audacioso, Amin se aproximou do gol. Ele fez um passe preciso para um colega de equipe, que com um chute certeiro enviou a bola para a rede. O estádio explodiu em aplausos e Amin sentiu lágrimas de emoção escorrerem por seu rosto. Ele havia superado não apenas um adversário, mas também seus próprios medos e inseguranças. A vitória não se resumia ao placar, mas à transformação que havia ocorrido dentro dele. Enquanto seus colegas o levantavam nos ombros, Amin olhou para Sofia na arquibancada. Ela sorria, e naquele sorriso ele viu o reconhecimento de que sua amizade e apoio foram fundamentais para sua superação. A conexão que haviam reconstruído se tornara uma fonte inestimável de força, e naquele momento Amin percebeu que não estava sozinho em sua jornada. A vitória no torneio foi apenas o início de uma nova fase em sua vida. Amin havia aprendido que as dificuldades poderiam ser transformadas em combustível para o crescimento e que a verdadeira força estava em se levantar após cada queda. Ele sorriu ao perceber que, assim como no futebol, a vida também exigia que se jogasse com o coração e que, com o apoio dos amigos, era possível enfrentar qualquer desafio. O apito final tinha ecoado, mas o eco da vitória de Amin ainda reverberava em sua mente.
A transformação que ele experimentou naquele jogo não era apenas uma conquista no campo, era uma mudança profunda em sua vida e na maneira como via a si mesmo e aos outros. A partir daquele dia, Amin tornou-se um símbolo de resiliência para seus colegas. A vitória não era apenas sobre o troféu, mas sobre a coragem de se levantar após cada queda e a força que se encontra em si mesmo. Amin percebeu que sua jornada de superação inspirou não apenas ele, mas também aqueles ao seu redor. Seus companheiros de equipe, que antes viam as dificuldades como barreiras intransponíveis, agora enxergavam oportunidades de crescimento. O espírito de camaradagem e solidariedade se fortaleceu e a equipe se uniu em torno da ideia de que cada um tinha um papel importante a desempenhar, não apenas no jogo, mas na vida. A amizade de Amin com Sofia floresceu ainda mais, pois ela se tornou uma parceira não apenas nos momentos difíceis, mas também nas vitórias. Eles compartilhavam risadas, sonhos e um entendimento profundo de que o apoio mútuo era fundamental para enfrentar os desafios. Refletindo sobre sua jornada, Amin percebeu que as derrotas que antes o assombravam eram, na verdade, degraus que o levaram até onde estava. Ele viu que cada insulto, cada dúvida e cada queda foram essenciais para moldar sua fortaleza interior. Essa nova perspectiva o libertou de antigos medos, permitindo-lhe abraçar suas imperfeições e celebrar suas conquistas. Através do futebol, ele havia encontrado não apenas uma paixão, mas um propósito. No entanto, a verdadeira ressurreição aconteceu quando Amin se deparou com Diego novamente, meses depois do torneio. O rival, que antes o intimidava, agora parecia um eco distante de um passado que ele havia superado. Amin não apenas o encarou, mas também estendeu a mão em um gesto de reconciliação. O que antes era uma rivalidade carregada de tensão se transformou em um entendimento mútuo. Diego, surpreso, aceitou a mão estendida de Amin e, naquele momento, uma nova amizade começou a se formar. Eles se tornaram exemplos de como a superação e a empatia podem quebrar barreiras e transformar adversários em aliados. Amin havia aprendido que a vida é feita de ciclos, de recomeços e de oportunidades para crescer. Ele havia ressuscitado não apenas como um jogador, mas como um ser humano mais inteiro e consciente. E assim, sua história se tornou um testemunho de que, ao enfrentarmos nossos medos e abraçarmos nossas vulnerabilidades, podemos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Você viu como a superação pode transformar vidas, mesmo nas situações mais desafiadoras, como a de Amin. Agora quero ouvir de você. Como essa jornada tocou seu coração? Você já enfrentou algo similar? Deixe seu comentário abaixo e juntos compartilharemos histórias que podem inspirar outros. E se você gostou dessa mensagem e acredita que pode fazer diferença na vida de alguém, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que precisam ouvir isso hoje. Por fim, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando mais histórias como essa. Sua participação é o que torna este espaço tão especial.